Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis e hoje nós vamos comentar os artigos 70 e seguintes do Código Civil. Vamos lá? O título 3 do Código Civil trata do domicílio. Vamos ver o que diz o artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, o domicílio é o lugar escolhido, seja livremente pela pessoa, seja determinado pela lei, onde essa pessoa vai responder por suas obrigações. Eu trouxe aqui para vocês algumas regras que está previsto ao longo do Código Civil que trata sobre o domicílio. Vamos conferir. Pagamento. Pagamento ele é feito aonde? No domicílio do credor ou no domicílio do devedor? Em regra, o pagamento ele é feito no domicílio do devedor. E aí isso se chama obrigação quesível. Existe previsão expressa no artigo 327, artigo esse que é muito cobrado em prova. Então, em regra, o pagamento ele é feito no domicílio do devedor. Chama-se assim obrigação quesível, salvo se tiver uma disposição em contrário, quando o pagamento será feito no domicílio do credor, quando então a obrigação vai chamar obrigação portable. O tutor, onde ele deve residir? O tutor deve residir no domicílio do tutelado por expressa previsão do artigo 1732. O desaparecimento de uma pessoa do seu domicílio. Existe efeito do desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio, que é a declaração de ausência do artigo 22. Havendo conflito entre a legislação nacional e a estrangeira, deverá prevalecer a lei do domicílio nas regras relativas ao começo e fim da personalidade, o nome, capacidade e direitos de família, previsão expressa da LINDB. E as ações, onde elas devem ser propostas em regra, no foro do domicílio do réu. Também aqui é uma regrinha de competência prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil. Por fim, o foro do domicílio do autor da herança é o competente para as ações de inventário, artigo 48 do nosso Código de Processo Civil. Qual é a natureza jurídica? Se vier perguntando na sua prova, qual é a natureza jurídica de domicílio? A natureza jurídica do domicílio é ato jurídico em sentido estrito. Por que é ato jurídico em sentido estrito? Porque a vontade da parte é relevante, ela que vai escolher em regra o seu domicílio, mas os efeitos já estão determinados pela lei. Ato jurídico em sentido estrito. Quais são os requisitos do conceito de domicílio? Existe elemento objetivo, que é a residência, e subjetivo é o ânimo definitivo, ou seja, aquela pessoa está com a intenção de ficar ali por muito tempo, por um período longo. A doutrina, inclusive, critica essa disposição do Código Civil que fala sobre ânimo definitivo, porque é algo muito subjetivo, muito difícil de aferir ao caso concreto. Ora, vamos supor que eu moro em Belo Horizonte e ali estão minhas contas de água, de luz, de contas bancárias. Na Receita Federal ali está meu endereço. As escolas dos meus filhos, eles estudam ali, tudo é ali na minha vida. Mas será que eu tô com ânimo de ficar ali de forma definitiva? Eu tô com a intenção de ficar ali para sempre? Talvez eu não goste de Belo Horizonte, talvez eu queira mudar daqui 5 anos, daqui 1, daqui 2. Então, a doutrina critica muito, pode ser, inclusive, comentado isso numa prova de segunda fase, mas, numa prova objetiva, nós precisamos saber que os requisitos para configurar o conceito de domicílio é um de ordem objetiva, que é a residência, e outra subjetiva, que é o ânimo definitivo. O domicílio, ele goza de proteção constitucional, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar,
salvo nos casos expressos na Constituição, e essa inviolabilidade do domicílio, ela é uma cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser alterada nem por emenda constitucional, e as ordens judiciais somente podem ser cumpridas durante o dia. Trouxe uma tabelinha aqui para vocês das hipóteses de exceção da inviolabilidade do domicílio, ou seja, quando que se pode adentrar na casa de uma pessoa sem o seu consentimento. A gente precisa fazer duas diferenciações. Uma durante o dia, existe as suas hipóteses, e outra durante a noite. Quais são elas? Pode-se adentrar na casa do indivíduo durante o dia, mesmo sem a sua autorização, em caso de flagrante delito, em caso de desastre, para prestar socorro e para cumprimento de determinação judicial. Por exemplo, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva, só pode ser feito durante o dia. Então, até mandados judiciais, para seu cumprimento ser legal, só pode ocorrer durante o dia. E durante a noite, quando se pode adentrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento? Em caso de flagrante delito, em caso de desastre e de socorro. Veja bem que aqui, durante a noite, não existe a possibilidade de entrar na casa do indivíduo para cumprimento de mandado judicial. Isso deve ser feito durante o dia. Vale lembrar que todas essas hipóteses estão previstas no artigo 5º da Constituição e são frequentemente cobradas em provas. Novidade quentíssima foi publicada na quarta-feira, 11 de maio. O que diz aqui? Projeto de Lei 5.284 de 2020, uma vitória para os advogados, que aumentou as prerrogativas dos advogados, entre elas a inviolabilidade do escritório do advogado. Agora, vai ser necessário, para se adentrar aos escritórios de advocacia, uma comunicação prévia ao advogado, necessita da presença do representante da OAB, quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. A proposta proíbe a concessão de medida cautelar por busca e apreensão em escritórios de advocacia ou qualquer lugar de trabalho do advogado, baseada somente em declarações de delação premiada, sem confirmação por outros meios de prova. Além do próprio advogado, cujo escritório esteja sendo investigado, também deverá haver sempre um representante da OAB para acompanhar a diligência. A autoridade responsável ainda deverá informar a seccional da OAB com antecedência mínima de 24 horas a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos. Artigo 71 do Código Civil. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Se perguntar na sua prova, o Brasil admite a pluralidade de domicílios. É certa ou errada essa afirmação? Corretíssima. O artigo 71 do Código Civil prevê a possibilidade de pluralidade de domicílios, inclusive para a pessoa jurídica. E nesses casos, se o réu ele tiver pluralidade de domicílios, onde ele vai ser demandado? Qual desses domicílios? Prevê o artigo 46 do Código de Processo Civil que, em caso de pluralidade de domicílios, o réu pode ser demandado em qualquer desses domicílios. Aí aqui eu trouxe uma questãozinha de como esse assunto foi cobrado em prova, como as regras de domicílio são cobradas em prova. A respeito do domicílio, da responsabilidade civil e das sociedades comerciais, julgue o item que se segue. Se uma pessoa viver de forma alternada em diversas residências, qualquer uma delas poderá ser considerada seu domicílio e o gabarito é correto, ou seja, a CESP cobrou a possibilidade de pluralidade de domicílios expressamente prevista no nosso Código Civil. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural
quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Aqui, o artigo 72 do Código Civil trata do domicílio profissional, que é aqueles casos muito comuns em regiões metropolitanas, em que a pessoa mora em um domicílio, mas trabalha, exerce suas atividades profissionais em outro. Neste caso, ela terá um domicílio profissional e também um domicílio de sua residência, cumulando aí a possibilidade de pluralidade de domicílios. Aqui não há prevalência entre um domicílio e outro, ambos são considerados domicílios para os efeitos legais. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Nosso artigo 73 traz uma ficção jurídica de que toda pessoa tem domicílio. A gente sabe que, na realidade, isso não existe. Existem andarilhos, mendigos, pessoas que não têm domicílio, mas o artigo 73 do Código Civil traz aí uma solução para esse caso, prevendo que a pessoa que não tem a residência habitual vai ter como domicílio o lugar onde for encontrada. Trata-se aqui o princípio da cogência do domicílio, ou seja, pela ficção jurídica, todo mundo deve ter um domicílio. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixe para onde vai, ou se tais declarações não fizer da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Então, aqui a doutrina faz uma diferenciação em habitação, que é igual a morada, que seria sinônimo, residência e domicílio. Qual é a diferença? A habitação, também sinônimo de morada, seria um lugar que a pessoa permanece ali por pouco tempo, em que não há intenção de ficar ali por muito tempo. Por exemplo, um hotel, você está ali de passagem, uma pousada. Isso é considerado habitação, morada. O que é residência? Residência é o local onde a pessoa mora com intuito permanente, que pode coincidir com o domicílio legal. E domicílio? O que é domicílio? Pode ser o local onde a pessoa estabelece sua residência definitiva ou o local onde a pessoa exerce suas atividades profissionais. É bom a gente afirmar aqui que existe doutrina que acha que não tem fundamento de diferenciar residência de domicílio. Vamos supor que uma pessoa entrou com uma ação judicial, em regra no foro domicílio do réu, e esse réu ele mudou de domicílio. Neste caso, vai trocar a competência desse processo judicial? Não, não vai, porque vigora no nosso direito a denominada perpetuatio jurisdictionis, que é o quê? O que isso diz? Que a mudança do domicílio não altera a competência do processo em curso. Artigo 75 do Código Civil trata dos domicílios das pessoas jurídicas. Qual que é o domicílio das pessoas jurídicas de direito público? Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União. O domicílio da União é o Distrito Federal. O domicílio dos estados e territórios, as respectivas capitais. O do município, o lugar onde funcione a administração municipal. E das demais pessoas jurídicas é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde eles elegerem domicílio especial no estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil, prevê a possibilidade de pluralidade de domicílios também para a pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Se a administração ou a diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento,
cito no Brasil a que ela corresponder. Aqui, a súmula 363 do STF trata do tema. Vamos conferir? Pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. E o consumidor? A gente tem uma regrinha própria, protetiva para o consumidor, que ele pode propor ação no seu domicílio. Isso está previsto no artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, e vale lembrar que a doutrina do STJ, inclusive, afirma que essa é uma regra de proteção. O consumidor não é obrigado a propor ação no seu domicílio, mas se quiser, assim poderá o fazer. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa mora em Goiânia e vai para São Paulo realizar ali uma cirurgia plástica. Quando ela retorna, vê que teve problemas com essa cirurgia. Ela não precisa de entrar com a ação judicial lá em São Paulo. Ela pode retornar para Goiânia e ali ajuizar o seu processo judicial pela regra prevista no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 76. Trata do domicílio necessário, que é aquele domicílio imposto pela lei. Quem tem domicílio necessário? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Artigo 76. É cobrado em prova com frequência, perguntando quem tem domicílio necessário. Você sabe que quem tem domicílio necessário é o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir sentença. Essa presunção aqui, ela é absoluta ou relativa? A presunção do domicílio necessário, ela é absoluta, ou seja, não admite prova em contrário. Aqui é possível acumular o domicílio necessário com o voluntário. Não é porque a pessoa tem domicílio necessário que ela só terá um. Ela pode, igual às outras demais pessoas, gozar da regra, da possibilidade da pluralidade de domicílios. Artigo 77 do Código Civil. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpra os direitos e obrigações deles resultantes. O artigo 78 trata da denominada domicílio de eleição, domicílio contratual. As pessoas podem, livremente, de forma voluntária, pactuar onde será o domicílio de suas obrigações contratuais. Eventual obstáculo dessa pessoa ao comparecimento em juízo, nesses casos de cláusula de foro especial que demandam onde será ajuizada essa ação, pode ser corretamente alterada pelo órgão julgador se causar um obstáculo ao comparecimento em juízo com base na igualdade material. Agora, nos contratos de adesão, existe uma restrição quanto a isso, não é possível a cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão, em regra, salvo se tiver ali bem explícito ou a parte consentiu expressamente, existe uma restrição quanto a isso nos contratos de adesão. Contratos de adesão são aqueles contratos que as partes não estipulam livremente as disposições deles. São aqueles contratos que o consumidor ali geralmente assina sem ler, aqueles contratos de telefone, aqueles contratos que já vem pronto, que não teve uma prévia deliberação sobre o que iria conter ali naqueles contratos. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor. Esse artigo 63 é do Código de Processo Civil, que trata da possibilidade de eleição de foro.
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Então, são competências relativas que podem ser estabelecidas, que podem ser modificadas em uma cláusula de eleição de foro, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Não pode ser uma cláusula genérica, tem que ser escrita e tem que falar expressamente qual vai ser aquele negócio jurídico. O foro contratual, ele obriga os herdeiros e sucessores das partes e, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que vai determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Aqui eu trouxe para vocês as referências desse material que eu preparei para dar essa aula. São materiais de ótima qualidade, fique à vontade para consultar. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!